Irmãos na paz, eu queria falar um pouco sobre desobediência ou obediência, o efeito das duas. Então lá em Números 20 a 8, Deus fala assim para Moisés, né? O pessoal que não tinha água, estava no deserto. Deus fala assim, fala, né? Fala com a rocha. Deus manda Moisés falar com a rocha para sair água. Mas o Moisés está tão chateado com o povo, que aí no 11, ao invés de falar com a rocha, Moisés feriu a rocha. Ele pegou a vara e bateu na rocha. Algumas interpretações falam que a rocha representa Cristo, mas não vamos entrar nesse particular, vamos falar sobre desobediência. Então, Moisés desobedeceu a Deus. E Deus então fala, nenhum daqueles da desobediência entrarão na terra prometida. Nenhum deles entrou, inclusive Moisés. Só Caleb e Josué que entraram porque eles obedeceram a palavra do Senhor. Então assim, Moisés era um homem que conversava com Deus, que falava com Deus, tinha intimidade com Deus. Mas por conta da desobediência, ele não entrou na terra prometida. Então assim, por que ele não entrou? Aí a gente pensa, porque ele mentiu, porque ele traiu, porque ele enganou, porque ele roubou, porque ele se prostituiu. Não, ele só não entrou porque ele desobedeceu a Deus. Então sobre isso eu queria falar para nós, para mim principalmente. A Bíblia é a palavra de Deus, é o manual de instrução para os teus filhos, para aquele que crê, né? Para aquele que crê. E a palavra é clara, né? De Mateus para cá, que é o Novo Testamento, onde Jesus vem quebrar todos os paradigmas, né? Falar o que é a verdade, o que é a vontade do Senhor, o que é a verdadeira igreja, o que é religião, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas o homem inventou tanta coisa, inventou tanta mentira ou tanto meias verdades, que nós às vezes deixamos de obedecer a palavra, a verdade. Às vezes não é porque nós somos rebeldes, como tem muitos, eu tenho amigos que falam assim, não, eu não acho assim, eu não penso assim. Mas às vezes nós deixamos de obedecer a palavra por falta de conhecimento. Ou nós praticamos coisas que nós achamos que está na Bíblia e não está na Bíblia. Muitas coisas que eu já falei aqui, que as pessoas pregam, que tiram-se de dentro da igreja, falando que isso é pecado, que aquilo é pecado, mas não está na Bíblia. E as coisas que estão na Bíblia, as pessoas não obedecem. As pessoas obedecem às coisas que o homem fala. É como falar que o cara acredita em Allan Kardec, o cara acredita em outras seitas, em religiões, mas ele não acredita na palavra. Ele não acredita na palavra, ele não acredita em Deus. É uma cegueira espiritual que o diabo usa a pessoa para não acreditar. Lá em 2 Pedro, a palavra do Senhor, ela diz assim, né? 2 Pedro, acho que é o 20, a palavra fala assim que a Bíblia, que as Escrituras não são de particular interpretação. Que a Bíblia, que Deus falou para os profetas, dirigido pelo Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Então o que está na Bíblia é a verdade. Não adianta
você falar, eu acho, eu penso, não, é sim, sim, não, não, o que é fora disso procede do diabo. Eu tive, só para contextualizar, não vou citar nome, mas eu tive um exemplo disso. Estava conversando com uma pessoa que falou um assunto, falou, fulano falou que lá na clínica onde vocês internam pessoas, tem isso, tem droga, tem não sei o quê. E eu falei, você acredita num drogado, você acredita num alcoólatra, num cara mentiroso, um cara cachaceiro, que a gente levou para a clínica, internou e ele fugiu, mas você não acredita no que eu estou falando para você. Eu não sou mentiroso. Você acredita num traste, né? Não desprezando a pessoa, mas é um cara mentiroso, um cara que cria coisas, fantasias. Mas você acredita nele, mas você não acredita que eu estou falando para você a verdade. Porque eu conheço, eu vou lá, eu levo pessoas lá, interno pessoas lá. Então, assim, para contextualizar isso, né? A Bíblia ela está aqui na minha mão. E o que eu trago para você não é uma verdade minha, não é uma coisa minha que eu criei, que eu inventei. É a Bíblia, a palavra de Deus. Né? Está aqui a palavra de Deus. Não é eu que sou o dono, não é o Paulo acha. Tem muitas coisas que eu não entendo aqui também, que é difícil entender. Mas você tem que buscar entendimento, buscar compreender. Porque às vezes, por conta de uma coisa tão simples, tão banal, você pode perder a salvação. Você pode falar assim, Moisés não entrou na terra prometida, mas ele foi para o céu. Bom, glória a Deus, né? Mas nós não estamos falando sobre entrar no céu, nós estamos falando de promessas, de entrar na terra prometida. Então, muitas vezes, Deus tem coisas grandiosas preparadas para você, independente de ser cristão ou não, mas Deus tem coisas grandiosas para você e você não vai receber por causa da sua desobediência. Não tem nada a ver com salvação. É claro que se você pecar contra Deus, desobedecer a palavra conscientemente, você perde a salvação. Mas às vezes Deus tem uma promessa das coisas do mundo ainda, né? No seu trabalho, na sua família, e às vezes por causa da sua desobediência, você não vai receber essa bênção. Então eu queria que você meditasse nisso, que você pudesse entender, procurasse ler a Bíblia, compreender a Bíblia, pedir ao Espírito Santo que te dê de sabedoria, te dê discernimento. Amém? Fica com essa palavra em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Ô glória!